O Falcão Maltês, de Dashiell Hammett, publicado em 1930, é uma narrativa policial que se destaca pela complexidade da trama e pela ambiguidade moral de seus personagens. A história começa quando Sam Spade e seu sócio Miles Archer recebem a visita de uma mulher que se apresenta como Senhorita Wonderly, mas que na verdade é Bridget O'Shaughnessy. Ela contrata os detetives para seguir um homem chamado Floyd Thursby, alegando que ele fugiu com sua irmã. Pouco depois, Archer é assassinado durante o trabalho, e em seguida, Thursby também é morto. Spade, agora envolvido diretamente, torna-se suspeito da polícia, já que sua relação com a esposa de Archer não era inocente. A investigação revela que Bridget não é quem dizia ser, e que está envolvida em uma disputa internacional pela posse de uma relíquia lendária, a estatueta do Falcão Maltês, supostamente coberta de pedras preciosas e ouro, mas disfarçada sob uma camada de esmalte negro. Outros personagens entram em cena, cada um com seus próprios interesses. Joe Cairo, um homem elegante e traiçoeiro, Casper Gutman, conhecido como o Gordo, figura imponente e obcecada pela relíquia, e Wilmer Cook, jovem pistoleiro que serve como guarda-costas de Gutman. Ao longo da narrativa, Spade se vê cercado por mentiras, manipulações e traições. Bridget tenta seduzi-lo e manipular sua lealdade, mas Spade mantém uma postura fria e calculista, sempre desconfiando de todos. A busca pela estatueta leva a confrontos tensos, negociações e alianças temporárias entre os personagens. Quando finalmente o Falcão é entregue, descobre-se que a peça é falsa, apenas uma cópia sem valor. Esse desfecho reforça o tema central da obra, a ganância e a corrupção que cegam os indivíduos, levando-os a destruir uns aos outros por uma ilusão. No final, Spade toma uma decisão moralmente dura. Apesar de sua atração por Bridget, ele a entrega à polícia pelo assassinato de Archer, justificando que não pode permitir que o crime fique impune, especialmente porque o sócio era seu parceiro de negócios. Essa escolha mostra o código ético peculiar de Spade. Não é um herói tradicional, mas um homem que age de acordo com sua própria lógica de sobrevivência e justiça. Esse enredo, cheio de reviravoltas, diálogos cortantes e personagens ambíguos, consolidou Hammett como mestre do gênero hard-boiled e deu origem a um dos detetives mais icônicos da literatura policial. Na adaptação de John Huston, muitos dos acontecimentos centrais do livro de Hammett foram preservados quase palavra por palavra, mas o cinema deu a eles uma intensidade visual que marcou o nascimento do filme noir. Logo no início, Huston mantém a sequência em que Bridget O'Shaughnessy procura os serviços de Sam Spade e Miles Archer. A morte de Archer, que no livro é narrada de forma seca e quase burocrática, ganha no filme uma atmosfera sombria, com o uso de sombras e enquadramentos que sugerem perigo iminente. A polícia rapidamente desconfia de Spade, e essa tensão entre o detetive e os investigadores é mostrada em diálogos fiéis ao texto original, mas reforçada pela interpretação dura e irônica de Humphrey Bogart. Os personagens secundários também foram transpostos com grande fidelidade. Joe Cairo, interpretado por Peter Lorre, mantém sua ambiguidade e refinamento, aparecendo em uma cena quase idêntica à do livro, quando tenta intimidar Spade com uma arma. Casper Gutman, vivido por Sidney Greenstreet, surge como figura imponente e obcecada pela estatueta, em diálogos que Huston praticamente copiou do romance. O jovem pistoleiro Wilmer Cook também aparece como no livro, servindo de contraponto à calma calculista de Spade. A busca pela relíquia é mostrada com o mesmo ritmo de manipulações e alianças temporárias que Hammett descreve. A cena em que o Falcão finalmente é entregue é quase idêntica à do romance. Todos os personagens reunidos, a tensão crescente e a revelação de que a peça é falsa. Huston filma esse momento com closes dramáticos e iluminação contrastante, reforçando o choque e a frustração coletiva. O desfecho também segue fielmente o livro. Spade, apesar de sua atração por Bridget, decide entregá-la à polícia pelo assassinato de Archer. No filme, Bogart pronuncia esse discurso com dureza e ironia, reforçando a ideia de que Spade não é um herói tradicional, mas um homem que segue seu próprio código moral. Essa cena final, com Bridget sendo levada pelas autoridades, enquanto Spade observa impassível, tornou-se um dos momentos mais emblemáticos do cinema policial. Huston conseguiu traduzir para a tela não apenas os acontecimentos do livro, mas também o tom seco, cínico e ambíguo da narrativa de Hammett. O resultado foi uma obra que permanece como referência tanto pela fidelidade ao texto, quanto pela criação de uma estética visual que definiria o filme noir.